Shalom. Laila Tov, são 21 horas e 35 minutos. Terminei há poucos minutos atrás de escrever o estudo de hoje. Hoje passei na cabeleireira e manicure chamada Eliane e no barbeiro chamado Sérgio. Então fiz barba, cabelo, unha. Estava assim meio brucutu, Eu disse ontem, que eu iria fazer esse estudo hoje. E tinha um assunto determinado para esse estudo, o qual será o final dele. Mas no momento em que eu fui escolher os textos, que eu sempre começo assim no estudo, claro, primeiro o Pai me dá uma ideia e aí eu começo a vasculhar a palavra em busca de argumentos bíblicos para poder comprovar o que eu estou falando. E me deparei com alguns textos que acabaram fazendo com que houvesse uma curva na história, mas que também propiciou a que o estudo se tornasse completo. Num estudo só, de 5 páginas. Eu espero que seja edificante e espero que entendam a diferença entre o que eu vou falar hoje e o que dizem na cristandade, nas religiões, a respeito disso que eu vou falar hoje. Pai poderoso, eterno Criador, eu peço a Ti, Pai, que me ajude com o Teu Santo Espírito, assim como me ajudou a preparar o estudo, que me ajude a apresentá-lo de forma fácil, de forma simples, que seja entendível para todos, todos aqueles que Tu chamas, claro, os demais não poderão ver. Te agradeço, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, poder estar aqui novamente falando Tua palavra. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos lá, O estudo vai ser um pouco longo, não sei também. Mas, Bom, o nome que eu dei a esse estudo, ungido. Ok? Vamos começar do início, de preferência. Então vamos começar falando o significado da palavra ungido. Observem, unção é um termo com origem no latim ungere, que significa untar. Ou seja, a unção é o efeito de untar com algum produto oleoso alguma parte do corpo. No sentido religioso, a unção é praticada como parte de um ritual, com o intuito de exercer influência espiritual. Por vezes, com a finalidade de abençoar ou mesmo até de curar. Um exemplo sobre isso nós vemos ao ler o versículo 14 e 15 do livro de Timóteo, capítulo 5, onde nós vemos assim: está alguém entre vós doente? Chame os emissários e orem sobre ele,
ungindo-o com azeite. Observe, untar com óleo oleoso, em nome de Yahu. E a oração de fé salvará o doente. E Hu o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, observe, meus irmãos. Até hoje, nos dias de hoje, é muito comum, utilizarmos ervas medicinais, com as quais nós geralmente fazemos tipo um óleo, misturamos com álcool, sei lá o quê, e untamos, por exemplo, uma ferida, outras nós tomamos. E na época do primeiro século era a mesma coisa. Então quando fala que se estiver alguém doente entre vós, chame os emissários e orem sobre ele, ungindo-o, untando-o com azeite. O azeite era muito usado pelo nosso povo para tratar feridas, para tratar machucados da pele. Então, Tiago nos exorta a isso. Segundo a crença religiosa, um ser ungido, ele está sob a proteção divina. Nisso a religião não erra. Porque realmente, se uma pessoa é ungida por Yahu, nosso Pai, o seu Santo Espírito, ele tem a proteção divina. Essa pessoa, por ser ungida pelo Pai e ser protegida pelo Pai, ela pode ser curada de alguma enfermidade, tanto física como espiritual. E essa pessoa que está sob a proteção do Pai, pela unção do seu Santo Espírito, ela recebe poderes e dons espirituais, que são especiais. Não estou falando daqueles dons carismáticos, Eu estou falando de dons que a palavra nos ensina desde o seu início. Unguento é o nome dado ao produto, à gordura. Como eu disse, pega um monte de coisa de folha, de sei lá o quê, soca, mistura com azeite e unta a pessoa. Então, o produto dessas folhas misturadas ao azeite e macetadas se dá o nome de unguento. Então vai ser aplicado a um ato de ungir, de unção. Nós temos muitas passagens bíblicas que mencionam essa prática. Por exemplo, nós lemos lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 25, está escrito assim: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Percebe? Aqui está bem explicado. E disto era uma raiz, era uma planta, era uma folha. Percebe? Ainda em Êxodo, capítulo 31, versículo 11, nós lemos assim: e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário
farão conforme a tudo o que te tenho mandado. Então observem que a unção, ungir a pessoa, é uma prática que vem desde o Sinai. É uma prática que se encontra desde a Torá. Percebe? Ainda em Êxodo 40:15, nós encontramos o seguinte: e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. O pai aqui no caso era Arão. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então existia uma unção também para ungir aqueles que iriam praticar o sacerdócio entre o povo e Yahshua, na verdade a família de Levi. Então nós temos visto que a palavra unção, ungido, etc., tem muita conotação, tem muito, Por exemplo, diz assim: então Miriam, tomando um arratel de unguento de nardo puro, nardo é uma planta, onde havia sido feito acertado, misturado, feito um tipo de perfume. Veja que é um unguento, ele já pronto, de muito preço, era algo valioso. Ungiu os pés de Yahushua, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, porque era perfumado. Então, observem, nós sabemos que essa unção sobre o Mashiach era uma representatividade da proximidade de sua morte. Mas era um costume. Bom, então, isso é a unção, isso é ungir, ok? O que é o ungido? Observe, ungido é um adjetivo que qualifica aquele que se ungiu ou foi ungido. Ou seja, que foi untado com óleos consagrados. Por exemplo, na Igreja Católica eles têm o costume de, quando a pessoa morre, eles irem lá e untarem a pessoa. Chama-se extrema unção. Aquele que foi submetido à cerimônia de sagração, por intermédio de uma unção, também pode ser pelo fato de que ele vai assumir um cargo de autoridade em alguma religião. Porque isso não é só nas religiões que seguem a palavra de Yahweh. Existe essa consagração para uma autoridade religiosa, também no hinduísmo e em tantos outros. Podemos falar dos banhos com ervas, por exemplo, dos espíritas, também é uma forma de unção. Então, essa pessoa que iria ser consagrada, ela foi fomentada com um unguento, que, como eu já disse, é uma substância que tem por base um óleo consagrado.
Aí vem, né, esses bispos apóstolos, né, de hoje, dizendo que é óleo de Israel. E vende caro, né? O ungido é aquele que passou pelo processo de unção. Então vamos supor que eu tivesse um ferimento aqui no braço, uma ferida, eu me machuquei, infeccionou, e alguém untasse, né? Fizesse uma unção com o preparado de ervas e azeite para curar. Eu seria ungido. Eu passei por um processo de unção. Ou seja, um processo no qual se passou óleos consagrados ou aromáticos. E tanto pode ser para conferir, no caso, né, de Miriam, no caso de Yahushua, dignidade, honra. Pode ser uma unção para purificação, pode ser uma unção de cura, como pode ser, como eu disse agora, no caso, né, da Icã, a extrema unção, que é aquela que é recebida pelo mundo. Segundo a crença religiosa, né, o ser ungido está sob a proteção divina. E a unção pode curar ou confrontar, né, alguma enfermidade física ou até perdoar seus pecados. Segundo a crença religiosa da Apostólica Romana, que muitos evangélicos seguiram. Na Igreja Católica eles dão o nome, né, à unção de Santa Unção, ou Último Sacramento, ou Extrema Unção, quando se trata de um defunto. O ritual de unção dos enfermos também é praticado muito, né? Aliás, é o que mais se fala, né? Fora prosperidade, é cura, né? Na religião protestante, né? Ou seja, no evangelicalismo. Seguindo as palavras, é claro, né, que nós vemos acima do emissário Tiago. Né? Está alguém doente, chame. E unte com azeite e ore. Né? Segundo a palavra de Yahu, o ritual de unção dos enfermos, né, está baseado nas palavras, como eu acabei de dizer, do emissário Yaakov. Né? Também na palavra é possível ver que quando uma pessoa era ungida, ela recebia autoridade, significando que ela era escolhida por Yahu. Era uma coisa que acontecia, por exemplo, com os reis, né? Todo mundo que leu a história do rei Davi sabe, né? Que Samuel foi lá e o ungiu. Observe que interessante, né? Você já deve ter visto ou lido em algum lugar, principalmente os católicos, a sigla, né? XPTO. XPTO. Essa sigla é a abreviação de Christus. Uma palavra que tem origem no grego, que
significa ungido. Aquele que recebeu a cerimônia sagrada. Observe, ungido é um adjetivo. Que se ungiu, fomentado com unguento, que recebeu extrema unção, a que se aplicou a cerimônia da sagração, aí já falando-se, né, de reis. É um substantivo masculino. Aquele que foi ungido. As palavras relacionadas a essas, né, a gente pode dizer ungir, alíptica, XPTO, unção, XPTO, só abreviado, e Cristo. Observe, nós podemos dizer que ser ungido pelo próprio Hu é ser predeterminado a praticar algum ato em prol do reino de Hu. Exemplo que quase todos conhecem, né? O caso de Yahushua, ungido pelo próprio Yahu, o seu Ruach HaKodesh. Nesse caso, nascido da linhagem do rei David, né? Ele era Yerudim, da tribo de Yehudá, porque ele era filho de pai Yerudim, né? Yosef, José, e a sua mãe descendente da tribo de Levi, a tribo separada para o sacerdócio do povo Ashuru. E observe, ele foi ungido pelo pai, foi escolhido pelo pai, para cumprir 4 tarefas, das quais, né, no final resultarão na união das 13 tribos de Ashuru, do povo Yashuru. Primeira, observe o que ele diz. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Em outras palavras, aqui ele acaba, né? Com aquela história de vir salvar o mundo. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Matitiarro Mateus, capítulo 15, versículo 24. Segundo, depois disto, ele diz, né, voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Atos 15, 16. O que significa isso? Observem, David foi o único rei que reinou sobre todo Yashuru, sobre as 13 tribos, em paz. Porque a partir de Shilom, Salomão, já começou a divisão, já começou a pegar fogo. Até o ponto de se tornarem 2 casas, né? Então, ele está dizendo que ele vai levantar esse tabernáculo. O tabernáculo é uma casa. Então ele vai levantar a casa de David. A casa de David é composta de 13 tribos. Ou seja, ele vai fazer com que o povo Yashuru torne a viver juntos sob o governo de um só homem. Nesse caso,
do próprio Yahushua. O terceiro ponto, nós encontramos em Tiago 28, 19 e 20, onde ele diz assim: portanto, ide fazer emissários, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja. Tiago, Mateus 28, 19 e 20. Então, o que ele estava fazendo aqui? Observe. Ide fazer emissários. Em João 17, 17, Yahushua diz: eu os enviei ao mundo, assim como tu, falando com Yahu, me enviaste. Porque Yahushua também era um emissário. E ele pede para que esses emissários saiam ensinando a guardar todas as coisas que aprenderam com ele. E para lhes dar coragem, para lhes dar a certeza, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim seja. Mateus 28, 19 e 20. E o quarto motivo: derramar seu sangue para que a aliança de Tuzion, ou a aliança do Sinai, o que nós chamamos de Torá, tivesse novamente validade, porque ela tinha perdido sua validade. Depois tentaram refazer em Horeb, também não deu certo, porque não foi derramado sangue. E está escrito que a aliança não é selada sem o derramamento de sangue. Então, Hamashiach tinha que derramar seu sangue na terra para que aquela aliança tivesse novamente validade. E assim o povo Yashurum pudesse novamente se apresentar perante o Hu de Abraham, Isaac e Jacó. A Teshuvá, para poder retornar aos antigos preceitos, aos antigos ensinamentos, aos antigos caminhos, às veredas. Eu sei que, talvez você que esteja me ouvindo, assim como outros milhões por aí, né, creem que Yahushua derramou seu sangue para lavar os pecados da humanidade. Como eu sei também que vocês creem lá em João 3,16, que o Pai amou tanto o mundo, né, que deu seu Filho. Assim como eu também sei que vocês creem que o que está escrito é verdade, que o Pai ama o pecador, mas não o pecado. Meus irmãos, sangue humano não lava pecados. Esses emissários de Yahushua, né, eles continuariam o trabalho iniciado por Yahushua no primeiro século, para que em seu retorno as casas, ambas as casas de Yahshua já estivessem sendo achadas e ajuntadas. Observe o que nós lemos em Atos, no capítulo 1. O que Yahushua pediu a seus discípulos, os seus emissários. Ele diz assim:
Porque, na verdade, Yahu Hanan, ou João, aquele que nós estamos estudamos no estudo, não acabou, sobre o batismo, né, que chamava ele de Batista, né, dizem. Olha o que o Mashiach diz, para comprovar que o batismo não existe mais, além de tudo que eu estou falando nesse estudo. Ele diz assim, porque na verdade a Ruanã os purificou em água, mas vós sereis purificados com o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade de Yahu. Não muito depois desses dias. Por que não muito depois daqueles dias? Porque nós sabemos que os emissários receberam o Ruach HaKodesh no dia de Shavuot. Mashiach morreu no dia 15 do primeiro mês, não no dia 14. Contando as 7 Shavuos inteiras, vai dar 50 e poucos dias. Ele ficou 3 dias enterrado. E ficou mais 40 dias andando entre os seus emissários, ensinando-os, dando as últimas dicas do que eles haveriam de fazer. São 43 dias. Percebe? Então, se eles ficaram 8, 9 dias esperando a chegada de Ruach HaKodesh, foi muito. Por isso que ele diz, mas vós sereis purificados com o Ruach HaKodesh. Não muito depois desses dias. Que com certeza não passou de 8 dias, 9 dias. E aí prossegue no 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Yahushua, restaurarás tu nesse tempo o reino a Yashuru? Em outras palavras, vai ser agora que você vai unir todo o povo? Que era o quê? Levantar o tabernáculo caído da Uíde. E Yahushua disse a eles, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder. Pelo seu próprio poder, é o mesmo que dizer em seu plano. Mas recebereis a virtude de Ruach HaKodesh. E ele virá sobre vós. E ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Voltando só um pouquinho aqui, só para dar um ênfase. Olha só, porque na verdade Yahu Hanan os purificou em água. O próprio Yahu Hanan, que eles chamam de Batista, disse, o que virá após mim os purificará com espírito e fogo. O espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Yahu, o fogo, simboliza purificação, não é? Purificando que nem a prata, o ouro, como é muito dito na Escritura. Sobre o que fariam os emissários purificados, né, pelo ar e pelo fogo, Shaul é bem claro. Ele diz assim, e ele mesmo
Yahu, deu uns para emissários e outros para profetas e outros para professores e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ajuntamento e da edificação do povo Kadosh. Efésios 4, 11, 12. Observe ainda. E dividiu Yahu a alguns dádivas, primeiramente emissários. Em segundo lugar, entender as profecias. Em terceiro, doutores, ou seja, estudantes e pesquisadores da palavra. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. O próprio Shaul falava várias línguas. Claro que não, né? Essas línguas aí que se falam nos pentecostais, mas ele falava várias línguas, ele tinha inclusive cidadania romana, quer dizer, ele falava hebreu, ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava o romano, e vai saber quantas outras, o assiríaco, provavelmente também, né? Tanto que ele mesmo diz numa passagem: eu falo muito mais línguas do que todos vocês. Assim podemos então entender todas as faces da unção e dos ungidos. Correto? Lemos na palavra dois textos, né? E na maioria das vezes, né, quer dizer, na quase totalidade das vezes, né, é mal interpretado. Um nós encontramos em 1 de Crônicas, no capítulo 16, versículo 22, que diz assim: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. O segundo texto está em Salmo 105:15, que diz assim: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. É a mesma coisa, que é muito mal interpretada, né? Principalmente pela cristandade, que acha que isso significa que o clérigo, né, é intocável. Observe que está escrito: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E o próprio Mashiach diz: Yerushalayim, que mata os seus profetas. O que mais? Yerushalayim, que matou o próprio Mashiach. Mas por outro lado, nós sabemos que Yahu, assim como disse o Mashiach em João 17, né, na sua oração pelos emissários, ele fala por aqueles e por aqueles que haveriam de vir a crer nele por intermédio da palavra do Pai. Ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então observe esse texto, né, em Salmos, no capítulo 3, versículo 7, que nos diz assim: levanta-te, Yahu, perdão, vamos começar de novo. Levanta-te, Yahu, salva-me, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Observem, ele está pedindo a Yahu que o salve, porque ele o temia, porque ele viu
Yahu, ferindo os inimigos dele, mesmo que não fosse a vontade dele. Porque assim como o Mashiach pediu, ele disse: não os tire da terra, não os tire do mundo, mas liberta-os do mal. Hoje, a coisa continua assim, o plano continua acontecendo. Ele está, vamos dizer, ele tem várias etapas, ele está na penúltima, chegando na penúltima etapa. Não que a última seja a vinda do Mashiach, não. A penúltima é a vinda do Mashiach. Então daqui para frente eu quero contar para vocês, brevemente, coisas, testemunho próprio, meu, Eliane. Essa parte não vai constar da apostila. Ela vai estar só no vídeo. Mas é um testemunho para que vocês saibam que mesmo que vocês não desejem o mal de ninguém, o Pai se encarrega de dar um jeito naqueles que se opõem a nós em seu caminho, que se opõem a nós. Eu poderia aqui ficar contando desde que eu nasci, porque, como eu digo, eu crio na escolha desde o ventre da mãe, como diz o salmista. Tu me conhecesse desde o ventre de minha mãe. Mas eu vou contar só de agosto de 2016, quando chegamos aqui. O motivo nós já dissemos, né? Uma pessoa que eu conheci na internet já fazia uns 3 anos, durante 1 ano e meio, nos ajudou, como vocês nos ajudam, fazendo pequenos depósitos para que possamos sanar os custos. Seguia direitinho. E de repente nos disse: venha para cá, Santa Teresa, que eu tenho uma casa aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês não vão ter mais que pagar aluguel. Eu mandava todo mês mesmo uma ajuda, então eu deixo de mandar essa ajuda e vocês ficam na casa, sossegados, tranquilos. Nós viemos. Você sabe no que deu. Não vou dizer os motivos que nós estamos chegando à conclusão hoje, né? Que nós estamos assim mais nem aí com essa pessoa, nem aí, porque a gente não guarda rancor de nada, né? Mas que nós temos chego a certas, vamos dizer, a certos vereditos um pouco diferentes da época. Na época era apenas por ela ter percebido que ela não era escolhida, né? Porque ela não iria conseguir viver da forma que a Ru quer que seus servos vivam, né? Uma coisa que era para a vida toda durou 9 meses. E ela se tornou nossa inimiga, nos difamando e por fim nos jogando para fora da casa. O que isso tem a ver com tudo isso? Veja bem. Pai, livra-os do mal.
Livrar do mal não significa apenas eu não tropeçar na sarjeta quando for atravessar a rua e quebrar o dedão, né? Significa não ser assaltado, significa quando alguém vier fazer algum mal para mim eu não ser afetado. Enfim. Tive que ficar durante um mês lá. Eu não tinha cara nem de sair na porta da minha casa, porque ela era minha vizinha, ela ficava me olhando feio. E nesse meio tempo o marido dela teve um AVC. Foi internado. A Eliane voltou da casa dos pais dela. E se eu não me engano, no dia 4 de agosto, parou o caminhãozinho lá, nós colocamos nossas coisas. E antes de sairmos, ela conversava bem alto no seu celular e dizia: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Isso depois de ter me chamado de tudo que era possível na palavra. Sendo que ela me convidou 1 ano e meio e eu não vim. Porque eu só faço as coisas quando eu tenho a certeza que o pai pediu para isso. Aí você pode me perguntar: mas o pai pediu para você vir para ser jogado na rua? Não. O pai tinha outros planos. O pai, para chegar nos planos dele, ele não mede o que é feito. Ele é o pai, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Se tiver que morrer alguém, vai morrer. O seu ungido, que depois tornou-se seu filho, foi morto. Não foi? No primeiro século. E nós fomos colocando as coisas no caminhão. E quando estava na metade, mais ou menos, nós escutamos que tocou o celular dela. E ela aos gritos e já chorando. Tô indo para aí. O marido dela havia falecido no dia mais feliz da vida dela, porque nós estávamos saindo. Para nós estarmos aqui onde nós estamos hoje, eu só fui procurar casa quando a Eliane voltou. Eu não iria encontrar uma casa e alugar e sem a Eliane ver, saber se a Eliane ia gostar. Eu e a Eliane, nós somos assim bastante... somos uma carne, então nós temos que fazer as coisas de forma que os dois estejam de acordo. Né? E ela fez o filho dela me ligar várias vezes: quando é que eu ia sair? Como se eu fosse um bandido. Aí quando a Eliane voltou, vi tanta encheção de saco do filho dela, que poderia ficar lá 1 ano. Mas eu prefiro fazer as coisas certas. Ela não me quer aqui. Não gosto de estar onde não me querem. Então estávamos terminando de colocar nossas coisas no caminhão. Esta casa, lá pelo 3º, 4º dia que a Eliane chegou de viagem, nós perguntando, né, onde teria uma casa, né, colocar e tal, não sei o quê. Descobrimos, né, uma pessoa aqui na cidade que tem 200 e tantas casas para aluguel. E nós fomos até ele. Veja, nós não queremos luxo, nós não somos pessoas frescas, não somos pessoas... Enfim, nós não temos problema.
mas não gostamos logo de cara do cara. Fomos, sabe, atendidos como se fôssemos nada. Não que nós queremos ser atendidos como reis, não, mas como seres humanos. Eu entrei lá, estendi a mão, dei a mão a ele e disse bom dia, independente de que hoje eu até sei que a mãe dele se matou por causa dele. Quer dizer, eu dei o bom dia dele, né? Eu sou uma pessoa educada. Mas ele nem olhava no olho. Pessoa que não olha no olho, eu já corto no ato. Né? Que quem não olha nos olhos é porque tem algo a esconder. E aí eu sei que tem uma senhora que trabalha para ele e nos levou para ver 2 casas e tal, mas nem eu nem Eliane nos sentimos. Não por ser simples ou por ser muito fina. Nos sentimos morando ali. E viemos descendo a nossa rua, porque ele fica lá em cima, ele tem um bairro inteirinho, ele tem quase 400 casas na cidade. E aí nós viemos descendo, e eu vi essa casa, eu parei na frente assim, olhei para ele e falei assim, se fosse assim pelo menos, né? Aí ela disse, pelo menos. Eu falei, não, porque na rua só tem casa maravilhosa. Essa aqui é uma das mais simples. Mas é o mais simples, muito gostosinho. Né? E ela tem uma varanda que é toda de vidro. E eu fiquei olhando aquilo, né, imaginando as plantas da Eliane ali. E namorei a casa, assim, falei, se fosse pelo menos assim, né, a casa seria bom. Aí ele falou, tá bom. E prosseguimos descendo pela calçada. E eu sou uma pessoa que não ando quase nada, eu estava morrendo de sede, né? E aí eu vi uma portinha, era uma espécie de um empóriozinho, que vende sorvete, vende umas massas típicas italianas e tal. E eu disse a Eliane, vamos tomar água. E compramos 2 águas minerais, né? Com gás. Eu sentei numa mesinha, ela sentou noutra, e o dono já veio conversar com a gente fina pra caramba. E ele perguntou, vocês são da onde e tal, né? Porque aqui é uma cidade turística, vem muita gente de fora. E eu disse a ele, não, nós estamos morando aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu vim para cá há 1 ano. E mais ou menos contei rapidamente a história, né? E falei, eu estive lá em cima agora, né, naquele senhor lá, para ver, né, porque ele tem tanta casa e tal, mas eu não... O jeito que ele me recebeu, eu já, mesmo que a casa fosse maravilhosa e custasse R$10 por mês, eu acho que eu não ia querer. Aí o senhor do empório entrou atrás do balcão, pegou um molho de chave e falou, eu tenho uma casa para alugar. Aí eu disse, onde fica? Ele falou, aqui do lado. Eu tinha parado, né, em frente à casa, olhado e tal, depois saí andando, mas me desliguei e não percebi quanto tinha andado. Na hora que eu saí com ele para a calçada, eu percebi que a casa era aquela que eu tinha parado na porta, que se fosse essa. Bom, nós fechamos o negócio na hora. E dali 1 semana nós estávamos mudando, que foi o dia que morreu o marido da pessoa que havia nos cedido a primeira casa. Viemos para cá felizes, a casa aqui tem 3 dormitórios, é uma casa ampla, num lugar melhor, tem rio atrás. Vocês já viram, né, mandando as fotos, eu sou apaixonado por aqui. Mas, lá pelo 3º, 4º dia, né, eu estava aqui de madrugada escrevendo no estudo, e tem um vizinho aqui, né, é uma casa de 2 andares, embaixo é uma casa e em cima é outra.
E de repente, né, que eu tenho aqui a minha janela atrás, né, do monitor, eu vi acender a luz, né, que bem do outro lado tem uma janela que é do quarto do casal aí. E começou uma gritaria e eu via que uma mulher gritando, pulava, né, em cima do colchão. Vai embora daqui, seu filho disso, seu filho daquilo lá, seu vagabundo. Aí parei, né, meu trabalho, fiquei observando, fiquei, isso, né? Aí o rapaz saiu, foi dormir no carro. Aí no dia seguinte eu fui conversar com o dono da casa, porque eu tinha dito a ele qual era o meu trabalho. Eu falei, eu passo o dia inteiro escrevendo, eu gravo, eu não posso estar num lugar barulhento, aqui é barulhento. Então eu fui conversar com ele e disse, que é esse problema aí? Então esse casal, não sei o que, já foi pior, tá melhor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, como eu disse, são duas casas, né? Uma em cima e uma embaixo. Aí, aqui atrás tem uma janela e depois tem a nossa varanda de vidro e depois vem essas duas casas. E a vizinha de baixo, com 5 filhos, mas solteira, mãe solteira, né? Uma algazarra. De noite. Gargalhada, falando alto. Tinha um molequinho que eu escutava o moleque, eu tinha vontade de ir lá bater. Não suportava mais nem a voz dele. Ele era um garotinho bonitinho, um garotinho até educado, mas era terrível. Aí, se isso não bastasse, né, a mulher foi e pegou 2 cachorros, vira-latas, que começaram a latir a noite inteira, começaram a latir o dia inteiro. Vocês devem ter alguns vídeos meus aí que deve ter algum latido no fundo, com certeza. E com blá blá blá, de briga aí também lá. Então observe, nós estávamos na casa ideal, num lugar maravilhoso, mas tínhamos esse problema. Por várias vezes eu fui até ali, falei com o dono desta casa, dizendo que ia me mudar, que eu ia procurar uma outra casa, num lugar mais quieto. Sabe, gente, eu não tenho esse problema de onde morar. O pai me preparou desde a criança. Com 11 anos de idade eu saí de casa, fui ser hippie. Rodei o Brasil todo de carona, dormia até na rua. Então eu não tenho frescura. Agora, se eu faço um trabalho para ir à rua, necessito de concentração e silêncio para poder gravar, que nem hoje, ó, tem um ruído. Passados 2, 3 meses, a moça, tinha 30 anos, ficou doente e foi internada. Aí pararam as brigas. E ela veio a falecer agora na quinta-feira, deixando 2 filhas e um marido. Agora as filhas foram para Minas, na casa da mãe dela, da mãe dele, e ele vai voltar e vai ficar morando sozinho aqui porque ele tem um bom emprego aqui. Ela morreu. Eu nunca passou pela minha cabeça, essa mulher tem que morrer. Sabe, gente, não é isso. O Pai afasta os nossos inimigos. Afasta aqueles que não permitem que nós trabalhemos na obra.
Aí eu tive umas brigas feias, né, com o pessoal aqui de baixo. Essa mulher aqui de baixo realmente é uma vagabunda. Ela arrumou um namorado que devia ter uns 20 anos menos que ela, com uma cara de malaca. E um dia eu sou meio estourado, dava mó blá 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 aí embaixo, eu não conseguia nem pensar aqui em cima. Digo aqui em cima porque nós estamos no terra e eles estão no subsolo, né? Aí eu fui discutir, e o cara veio discutir comigo. Aí eu vi pelo blá 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 dele que tipo de pessoa ele era. Eu já dei com muitos tipos de pessoas, eu conheço bastante pessoas. O pai me preparou realmente para a porrada que vai vir aí pela frente. Por isso que o Machia falou, não vim buscar os bonzinhos, né? Vim buscar os pecadores, porque não vai ser fácil. E eu sei que a Eliane tem que entrar no meio, porque eu mesmo sendo velho, eu tive vontade de dar uns tapas nele, e ele era um garoto sarado, grande, deve ter uns 30 anos. Isso porque ela falava aqui do meu lado, não, porque meu esposo, e ela frequenta uma igreja que tem uma pastora. E eu virei e falei para ela, ô sua vagabunda, a sua pastora diz o quê? De você estar juntando com um moleque aí falando que é seu marido. Aí o garoto, vai chamar uma mulher de vagabunda na minha frente? Eu falei, claro que é vagabunda. Tem 5, 6 filhos pequenos aí e traz para dentro de casa uma malaca que nem você. E apontei para ele e disse, você vai se ferrar. Discutei, ele falou assim, não, tá dando uma porrada. Aí eu voltei, foi quando ele me segurou e disse, você pode dar. Mas com uma marquinha, pelo menos você vai sair daqui. Três dias depois, ele foi preso por assassinato e roubo à mão armada. Aí a madame, que passava aqui de cabeça erguida, ainda devendo para a Eliane, que tinha arrumado roupa com a Eliane e não tinha pago, e nem falou mais nada, descia a escadinha dela para ir para casa dela de cabeça baixa. Aí um dia estava o filho dela aí gritando, os cachorros latindo, eu sei lá fora, eu falei assim, ô moleque, filho de Satã, cala essa boca. Aí ela veio e disse assim, aqui é a casa dele, pode gritar mais alto. Eu disse a ela, a senhora está criando um monstro. Cuidado para ele não se virar contra a senhora. E a partir de então, eu comecei a pensar em mudar, que eu vi que, né? Quando foi domingo passado, eu tinha trabalhado a noite toda, eu estava dormindo, à tardezinha, a Eliane me chamou e falou assim, vem. Eles fugiram da casa, devendo inclusive, mudaram. Largaram os 2 cachorros aí. Ela já tinha dito pro rapaz aqui de cima, né? Para pegar os 2 cachorros, pôr no carro e largar em qualquer lugar aí. Ela não queria cachorro, o filho que tinha trazido o filhinho. E ele não quis fazer isso. Claro que não, ela vai abandonar o bichinho. Eles foram embora no domingo, quando foi no domingo um pouquinho mais à tarde, eu escutei os cachorros. E aí, como? Largou os cachorros para trás. Mas foi embora. O pai expulsou daqui.
Então, meus irmãos, quando o Pai fala, não toque nos meus ungidos, ele não está querendo dizer aquilo que a cristandade fala, sabe? Que você tem que dizer amém para tudo que diz um clérigo. Não. Ele está dizendo o seguinte, se você for atrapalhar dele fazer o que ele tem que fazer, eu vou te tirar do caminho. E aí, a forma que você vai ser tirado do caminho vai depender, né, do momento em que você tiver que ser retirado. E assim, meus irmãos, eu posso contar na minha vida inteira coisas, principalmente nesses últimos 15 anos, coisas desse tipo. Eu quis contar só daqui. Por quê? Tem gente que diz assim, mas quando a gente se circuncida, a gente sente alguma coisa diferente? Não, a gente não sente nada diferente. A gente se torna diferente. Tem gente que diz, mas você cura? Eu digo, não, eu não curo. Se tiver que ser curado, o Pai cura. Mas na cristandade eles costumam dizer, não toqueis os meus ungidos, né? No sentido assim, tipo Valdemiro, tipo Bispo. Agora eu quero o tridízimo. E eu falei, está falado, e quem não fizer, está ferrado. Então, para não tocar no ungido, os caras vão lá e pagam. Não. Quando o Pai diz, não toqueis nos meus ungidos, porque vocês observem que todos os profetas que foram mortos, eles estavam ali pregando os erros de nosso povo e os castigos que o Pai estava preparando para o povo, se o povo não melhorasse. Eles foram mortos. Mas o nosso povo até hoje está disperso. Teremos agora pela frente, nós já estamos falando toda hora sobre isso, o início da grande aflição. Ela não vai durar muito, porque senão nem os escolhidos sobreviveriam. Mas é o momento do vamos ver, é o momento que realmente o nosso Pai vai nos dar forças para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos ir até o fim, até a vinda do Mashiach, né? Mantendo e cumprindo a vontade dele. Para mim, esses acontecimentos são tristes. Sabe, eu vi as duas filhinhas da mulher que morreu aqui do lado, que também era uma garota de 30 anos, chorando. O marido dela tá mal pra caramba, eu sou amigo do marido dela. Me fez muito mal, porque eu não queria isso. Mas isso aconteceu. Porque isso não permitia a obra. Os cachorrinhos eu estou levando comida lá até alguém levar eles embora, né? A Angeliane foi e comprou um pouquinho de ração para cachorro, que eu nem tinha, mas eu tenho gato. E já fica amigo dos dois, né? Estão tratando deles. Claro, tem que tratar porque eles não têm culpa, né? De ter uma dona maluca. Mas o pai levou embora. Olha o silêncio.
Bom, meus irmãos, é isso. Então, estudamos a respeito do que é ser ungido, estudamos a respeito do que é unção, estudamos a respeito do que é não toqueis os meus ungidos, estudamos a respeito de que forma o Pai nos defende. Eu, em poucos anos, já percebi que ele vai ao extremo, né, como a morte, 2 vezes em menos de um ano agora. Né? E sem eu desejar isso. Ele sabe o que nós necessitamos. E quando a solução é drástica, é drástica. Logo, logo, estaremos ceifando o trigo. E não estaremos praticando mal. Porque estaremos fazendo parte do plano do nosso Pai. Está escrito, primeiro será ceifado o joio para que seja queimado. Aí sim o trigo ficaria em evidência para ser resgatado e unido na nova Yahshua. Meus irmãos, eu estou com sono. Eu estou o dia inteiro aqui, hoje eu fiquei ao contrário. Eu me despeço desejando Laila Tov a todos. Eu estou muito feliz que a família está crescendo no sentido de que vários varões estão tomando a decisão correta, o Pai está colocando no coração deles e eles estão se circuncidando, independente, que nem foi o caso hoje do Laércio, da família dele ser totalmente contra tudo isso. Ele teve que levar a filha, porque ele precisava de um acompanhante, né? Porque certa idade para cima, né? Porque a mulher dele não iria. Então, eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz de saber que o Aldenor vai levar o filhinho dele para circuncidar e que a esposa do Aldenor, que era contra, foi quem levou o filhinho hoje para fazer os exames. Isso é uma amostra, né, do que vem vindo. Nosso irmão Fábio também já está correndo atrás. E o nosso irmão Arthur está fazendo os exames. Nós não temos tempo. Vamos praticar o que nosso Pai quer de nós. Meus irmãos, em nome de Yahshua HaMashiach, eu desejo toda a paz. Desejo um beijo na testa e no coração de vocês. Muita shalom. Um ótimo quarto dia de trabalho. Que a Yahshua realmente lhes transmita a paz dele. Que assim seja.